PT nunca se preparou para o rodízio no poder, que é a coisa essencial do regime democrático. Sobe um partido, desce o outro, depois sobe o primeiro, né? E assim por diante, vai trocando. Isso é a essência da democracia. O PT nunca na vida dele pensou nisso aí. Ele pensou em chegar ao poder, ficar, mudar o sistema de tal modo que as forças opostas jamais pudessem aspirar a chegar lá. Então o Lula já faz uns 2 anos que ele lançou essa impressão, novo paradigma. Ele disse, nós criamos um novo paradigma. Até no início ele disse que, veja que coisa, ele disse, eu e Zé Serra criamos um novo estilo, né? Então no começo ele reconhecia que o PSDB era seu parceiro nisso aí. E de fato o PSDB era a direita da esquerda. Isso hoje é óbvio, mas lembremos que o Olavo está falando isso em 2010, à época. Quem falava que o PSDB era aliado ideológico do Parte, era taxado como teórico da conspiração. Os nomes que são dados ao Bolsonaro hoje, eram atribuídos aos membros do PSDB, os tucanos eram fascistas. Extrema-direita, só trouxa cai nessa conversa de extrema-direita. Para o Parte, qualquer coisa fora deles é extrema-direita. Só a esquerda é lícita politicamente. Pessoal, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E deem uma passadinha na descrição do vídeo que lá tem sempre coisa boa. E o plano era em 2 etapas. Quer dizer, primeiro você divide o campo entre a esquerda da esquerda e a direita da esquerda. Depois elimina a direita da esquerda, sobra só a esquerda propriamente dita. Acontece que como todos os canais de expressão para liberais, conservadores, etc. foram eliminados, o pessoal foi tudo parar no PSDB. E o PSDB acabou tendo alguma coisa de vagamente direitista também, ou pelo menos sendo o único canal possível. Então, aí o plano começou a dar errado. Quer dizer, o PSDB traiu a expectativa revolucionária, deu para trás, né? E eles ficaram desesperados. E se essa porcaria ganha a eleição, como é que nós vamos fazer? Eles não sabem o que fazer porque simplesmente eles nunca pensaram nessa hipótese de sair do poder. Isso é a prova mais inequívoca, mais evidente de que o PT não é um partido normal, não é um partido constitucional de maneira alguma. Aliás, não é nem um partido nacional, porque o PT é órgão do Foro de São Paulo. As decisões fundamentais do PT são tomadas do Foro de São Paulo e o PT obedece direitinho. Então o PT não é um partido nacional, é um partido internacional, como os partidos comunistas sempre foram. É certo? Então, agora aparece aí Frei Beto, Leonardo Boff, dizendo, não, o PT tem que ganhar a eleição, tem que ganhar, porque se eles perdem a eleição, em primeiro lugar, eles perdem o comando do Foro de São Paulo. A grande vantagem do PT sobre os outros partidos é que o PT dominava um país inteiro, vamos dizer, era um partido bem maior do que qualquer partido dos outros países latino-americanos, então tinha a condição de dar a proteção oficial, criar o guarda-chuva para encobrir ali as atividades do Foro de São Paulo, da Farc, etc, etc. Se perde o governo, meu filho, perde tudo isso. Você vê, o Brasil está numa pobreza mesmo. Quando fala assim, líder carismático, eles diziam Lula. E o meu filho, pô, o que é isso? Pô, líder carismático era o Martin Luther King, pô. O cara abria a boca, juntava 2 milhões de pessoas para ouvir o cara, entendeu? Nunca foi vaiado, que eu saiba. Né? E se fizer o filme da vida do Martin Luther King, todo o país vai assistir. Agora, o Lula faz o filme dele lá, né? Ninguém quer ver, pô. Quer dizer, que caso de ídolo carismático é esse que ninguém quer saber da vida dele? Ou seja, é um fenômeno, só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Né? E o Bispo Macedo com aquela história de, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Porra, os caras vão lá ver, não é porque não é um líder carismático, isso é um vício, é um masoquismo de brasileiro. O brasileiro tá assim, olha, tem aquele personagem da revista Lil Abner, Ferdinando Buscapé, que eram os Michutes. Michutes eram seres extraplanetários que tinham um alvo na bunda. Né? E o maior prazer da vida deles era levar um chute no meio do cu. Tá certo? E o brasileiro é um Michutes. Tá, então vai lá, Bispo Macedo, me roube, tome meu dinheiro, acabe com o meu patrimônio, me humilhe, né? Chame mais meia dúzia de diabo para ficar dentro de mim. Tá? Putz, a vida. Né? Os caras estão tão miserável, que quando o pastor fala assim, sai espírito maligno, né? O sujeito sai e o espírito maligno fica. Né? Então, como é que pode se levar a sério né? Pastor Silas Malafaia, não gaste a sua bela oratória com este pseudo-bosta. Né? Pseudo-bosta. Só no Brasil pode existir isso, a imitação da bosta. Nem merda é autêntica nesse país. Tudo isso que está acontecendo agora, tudo isso está no programa do PT. É só você ler os documentos internos do PT, você entende que o PT criou uma imagem para fora, ele tem um programa para fora e tem uma estratégia por dentro que é secreta ou pelo menos discreta. Não precisa nem ser secreta, porque o pessoal, nos congressos do PT, apresenta aquelas teses, forma aquele calhamaço, eles sabem que ninguém vai ler isso a não ser este que vos fala. Né? O único sujeito que faz a lição de casa, quer dizer, você pretende ser jornalista, pretende ser comentarista, então, meu filho, você tem que ler os documentos, cara, você tem que se informar. Para você informar os outros, você tem que informar você primeiro. Mas, além da turminha do PT, só quem lia os documentos do PT era eu. Então, eu entendia e sabia o que eles iam fazer. Por quê? Não é porque eu tenho dons premonitórios, é porque eles diziam o que iam fazer, porra. Agora, no Brasil, documento não quer dizer nada. O sujeito só acredita na sua capacidade divinatória. Né? Aquele negócio do, eu senti. Né? O sujeito tem que sentir primeiro.
Especialmente sentir via anal. Quando ele senta ali e fala, ih, eu acho que deu um treco entrando aí. É porque já entrou, já chegou no cérebro que deu o Bispo Macedo, porra. Aí os caras se tocam. Né? Então, a ideia de fazer do governo Lula um governo de transição, a missão do governo Lula era dividir o espaço político entre a esquerda e a direita da esquerda. Eliminada a possibilidade de oposição ideológica, você só tem oposição administrativa, por assim dizer. Então é só discussão de questões administrativas e disputa de cargo. Você não tem mais confronto ideológico. Existe um confronto de capitalismo e socialismo na campanha presidencial ou em qualquer outra campanha eleitoral brasileira? Não, não tem. Existe um confronto entre valores progressistas e valores conservadores? Não tem. Não pode ter. Então só se discute assim, o imposto, que medidas administrativas nós vamos tomar para resolver ali a fabricação de chicletes em São Tomé das Letras, e assim por diante, só miudeza. E eu lembro que num dos debates entre Lula e Serra na outra eleição, a pergunta final do Serra ao Lula foi sobre tarifa de ônibus. Eu digo, meu Deus do céu, em nenhuma eleição presidencial do universo, nem mesmo em outro planeta, candidatos à presidência discutiram tarifa de ônibus, que é uma questão assim, local, municipal. Né? Então, as grandes questões foram eliminadas da política, sobrou as picuinhas. Então, isso aí é a primeira etapa do novo paradigma. Terminada a fase de transição, né? Construído o sistema de apoio universal ao PT mediante propinas e enganação geral, passa-se a segunda etapa, que é a implantação do socialismo. O partido perdeu uma eleição, nunca foi uma catástrofe. Por definição, algum partido sempre perde a eleição. Você lá estuda a história da Inglaterra, sobe conservador, desce trabalhista, sobe trabalhista, desce conservador. Tá assim, faz o quê? 200 anos, porra. Isso não fez mal nenhum à Inglaterra, ao contrário, fez muito bem. Porque um governo corrige os erros do outro. Agora, esse pessoal, a concepção revolucionária não é essa. A concepção revolucionária é você fazer uma mudança estrutural que ninguém mais possa voltar atrás. Aí o pessoal do PT está todo reclamando contra o uso da linguagem religiosa, de argumentos religiosos da campanha. Meu filho, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a politização total, integral e sistemática da igreja. Quer dizer, nenhum cara da teologia da libertação tem nenhum direito de reclamar contra o uso político de elementos religiosos, porque a teologia da libertação, ela é isto. Ela faz em escala maciça e faz há 40 anos. Isso aí. Você pode ver que a teologia da libertação consiste em pegar cada frase do evangelho e lhe dar um sentido político de luta de classe, favorecendo a revolução comunista. Os caras estão fazendo isso sistematicamente. O próprio Boff, Cigarro, escreveu 85 livros. Cada um dos 85 livros do Leonardo Boff é utilização política de linguagem religiosa, sim. Né? Daí, de repente, aparecem os bispos dizendo a coisa mais simples, a coisa que está na doutrina da igreja, que o católico não pode votar em candidato comunista e não pode votar em candidato abortista. Não pode mesmo, isso é oficial da igreja. O bispo simplesmente repete o que a doutrina da igreja diz, que o bispo está usando linguagem religiosa de maneira oportunista para interferir na política. Cara, porra! Né? Quer dizer, o Frei Beto é assim, ele é o fake total, até o sobrenome dele é Cristo, veja, o sobrenome se chama Cristo, Xeristo, né? Então, ele parece assim, brincadeira do diabo mesmo, né? Ai. O Frei Beto foi um dos criadores do Foro de São Paulo. Né? E o que é teoria da libertação, comunidades eclesiais de base, se não aproveitamento político da linguagem religiosa? Quer dizer, é o negócio do Lenin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Só que é o seguinte, eles fazem a coisa em larga escala, e depois eles pegam uma coisa que é apenas uma aparência do outro lado, e acusam de estar fazendo o que eles estão fazendo. Frequentemente eles acusam primeiro e fazem depois. O PT trata os seus adversários eleitorais como inimigos a serem destruídos. Digo, mas é evidente. Tem o famoso parágrafo do Lenin que diz que não se trata de contestar o adversário, não se trata de provar o erro das suas ideias, mas trata-se de destruí-lo. Né? Destruí-lo politicamente, destruí-lo socialmente, destruí-lo economicamente e, em último caso, destruí-lo fisicamente. Ora, o PT é um partido marxista, é toda aquela putada da elite do PT, toda lá está intoxicada de Karl Marx, Lenin, Che Guevara, essa merda toda. Quem é que não sabe que eles são assim? O país não sabe? Não aceitem isso. Gente, a democracia é isso, a democracia é rodízio de poder. Quando é que eu vou entender essa porra? Se um partido tem planos para 80 anos pela frente, ele não é um partido democrático. O partido diz, não, nós vamos construir um país inteiramente novo, criar um novo paradigma. Se ele vem com essa conversa, não é um partido democrático, não é um partido constitucional, é um partido revolucionário, é uma organização criminosa, é um treco perigoso. E digo mais, tem que ser fechado. Tá? O Lula quer fechar o DEM só porque ele não gosta do DEM. Eu digo, não, precisa fechar o PT, porque o PT é uma organização criminosa. O PT está metido com as Farc, o PT está metido com o Foro de São Paulo, tá certo? O PT matou o Celso Daniel, é por isso que tem que fechar, não porque é um partido que pensa o contrário do que eu penso. O Zé Serra também pensa o contrário do que eu penso. É? O Zé Serra é o cara da social-democracia, o socialismo água com açúcar, que eu acho uma bela merda também.
Mas eu não tenho nada contra ter um presidente social-democrata. O Fernando Henrique foi um presidente social-democrata, quando acabou o mandato ele foi embora e não ficou choramingando. Não achou que foi uma tragédia. Agora o PT não aceita sair do poder, porque ele se preparou a vida inteira para se eternizar no poder, para dominar o sistema, engolir o sistema e criar um outro sistema que é ele próprio, que é o governo do partido único sob várias denominações.